Opa, meu nome é Reply e hoje eu trago pra vocês uma polêmica tão estúpida, tão imbecil, tão ignorante que a gente só vê uma vez em 1 milhão. E eu sei que geralmente eu só trago um vídeo de polêmica por mês, às vezes um vídeo de polêmica por ano, mas eu não podia deixar isso passar. É realmente uma oportunidade única. E olha que não são nem pessoas conhecidas envolvidas, mas eu acho que fazia uns 2 anos que eu não ria tanto. E só pra adiantar, vai parecer que eu tô brava. Eu não tô. Eu tô me divertindo horrores falando isso, mas infelizmente eu tô com a garganta muito inflamada. E rir não é o melhor remédio. Na verdade, devo confessar que essa postagem parece até uma armadilha pra autopromoção e engajamento. E justamente por isso, pra infelicidade dessa pessoa, o nome de ninguém vai ser citado aqui. Quem quiser saber que corra atrás. Hoje, a gente só vai ver como burrice não é ser ignorante. É só recusar o conhecimento. Na verdade, como pedagoga, é muito raro eu me dar a liberdade de chamar alguém de burro, porque eu sei como essa palavra pesa. Mas essa pessoa aqui, parabéns, viu? Burra pra caralho. E assim, geralmente o processo dos vídeos é que eu dou a notícia com o máximo de imparcialidade possível primeiro, apresentando as coisas em ordem cronológica, e depois no fim do fim, eu dou a minha opinião. Dessa vez, não tem como. Eu vou falar na ordem, vou tentar dar minha opinião só no final, mas é uma história tão estúpida, de minúsculas causas, que todo mundo decidiu dar atenção que eu não consigo me conter. Talvez porque tem uma minúscula ligação com ordem paranormal. Porque, como todo mundo tá ligado, na nova regra da internet, se a sua avó espirrou, é culpa do Cellbit. Primeiro de tudo, a gente começa com essa delícia de conta fake, com esse verde explosivo radioativo. Essa conta nunca postou nada, só dava RTs. E a primeira postagem é thread de exposed dos artistas que fazem tracing na comunidade de ordem paranormal. Não sei se vocês notaram, mas artista tá entre aspas, porque é essa pessoa que decide quem é artista ou não, e não um consenso social sumarizado na definição do dicionário. Preciso começar falando que esse post não tem a intenção de tacar hate em nenhum dos envolvidos, mas com a onda de tracing, achei necessário expor esses sem vergonhas que batem na mesa com gosto pra dizer que odeiam tracing e são puramente hipócritas. Então vamos lá, por partes. Você postou no Twitter um exposed e não quer tacar hate. Mentira, né? Tipo, a primeira frase já é uma mentira. Logo depois, você chama as pessoas de sem vergonhas e acusa de hipocrisia, deles condenarem tracing, mas fazerem. Show de bola. Vamos ver se isso que tu fala se sustenta. Mas antes, pro público desinformado, não importa o que o seu influencer favorito diga, tracing não é errado. Todo mundo já fez tracing. Não ouça o seu influencer favorito. Mas Reply, e se você for o meu influencer favorito? Aí você vê o vídeo no mudo e ativa a legenda. Voltando, todo mundo já fez tracing, por anos, porque tracing é uma ferramenta de aprendizado para desenvolvimento de coordenação motora fina. Você que nunca desenhou, se você sabe escrever, mesmo que você não lembre, você ficou horas e horas e horas da sua vida fazendo tracing para aprender a escrever seu nome. Esse é todo o maldito propósito de um caderno de caligrafia, fazer tracing até você aprender a fazer a letra. E embora possa surpreender alguns, letras são desenhos, são derivadas de desenhos. E alguém escreveu a letra que você traçou na infância para aprender a escrever hoje em dia. Você começou copiando a caligrafia de outra pessoa até você desenvolver a sua própria. Essa pessoa que fez essa caligrafia inicial deu consentimento, imprimiram várias cópias e o caderno de tracing do mal chegou até você, para que você pudesse aprender o básico. Fazer letras é definitivamente menos difícil do que desenhar, porque quando você desenha, você tem que, por conta própria, traduzir o mundo ao seu redor numa outra linguagem. Quando você é iniciante, usar o tracing para procurar formas básicas que outro artista usou, para tentar entender como funciona a estrutura de desenho dele, o que ele valoriza e não, e simplificar, tentando fazer o seu depois, não é errado. Usar o tracing depois que você já sabe desenhar, tendo consentimento do artista que você tá traçando, não é errado. Usar fotos reais para traçar com a finalidade e consentimento das pessoas que estão na foto, não é errado. Errado é ocultar essa informação, principalmente caso tenham te contratado. Errado é usar o desenho de outra pessoa sem o consentimento dela e publicar isso em troca de likes. Usar tracing para estudar não é errado, porque tracing é uma ferramenta 2000 anos mais velha que você, que sempre foi usada para aprender. E só nos últimos 10 anos de internet que começaram a condenar do nada. Roubar o desenho de alguém, mentir que o desenho é seu, mentir que você tirou ele da sua cabeça, traçar uma foto sem consentimento, isso sim é errado. Porque aí, note os verbos, você está roubando, mentindo e ferindo o consentimento. E eu aproveito para destruir outro mito logo nessa lapada. Tracing atrasa a sua evolução? Vamos por partes, porque essa frase é curta, mas é complexa.
evolução pra quê? Quem fala isso sabe a intenção do outro? Tem a porra de uma bola de cristal? Porque se for assim, eu posso dizer que pintar Bob Goods atrasa a evolução da tia Gertrudes, de 60 anos, que comprou um falsificado na feira pra poder pintar no fim de semana. Se a pessoa tá fazendo tracing pra se divertir e não pra se tornar um artista profissional e vender os desenhos, o problema é dela. Se ela guarda só pra ela, o problema é dela. Nem tudo é sobre evoluir. Tá tudo bem só ter um hobby e ficar traçando Naruto pra poder pintar ele com canetinha. Agora, a segunda parte, atrasa a evolução pra onde? Se o objetivo da pessoa for melhorar a coordenação motora fina dela e aprender a fazer traços milimetricamente perfeitos, tracing é sim um ótimo exercício. É divertido, porque a pessoa vai ter um gabarito pra entender exatamente onde ela errou imediatamente quando ela erra. Tudo sempre depende de contexto. E uma afirmação genérica dessas só serve pra gerar polêmica e incentivar essa caça às bruxas de gente que tá começando a aprender. Se a pessoa quiser se profissionalizar, vai ter um momento em que o tracing não vai funcionar. Aí a pessoa vai ter que correr atrás. O cliente não vai gostar de um ângulo de cabeça, de uma pose de braço, vai pedir pra pessoa mudar e a pessoa vai ter que na marra dar um jeito e entender que não é tão útil quando você tá num mercado profissional. Tracing é uma rodinha de bicicleta e vocês que ficam martirizando isso só tão chutando um monte de criança no parquinho. Quem quer crescer e virar profissional, para de usar tracing assim que a água bate na boca. Ou se a pessoa já sabe disso desde o começo, ela já começa com um professor que vai ensinar ela a identificar formas geométricas desde o começo. Agora, essa pessoa expôs vários artistas de tracing, cada um com um problema diferente. Vamos dissecar todos, fechou? E esse vídeo tá sendo patrocinado por mim. Na verdade, por vocês, maravilhosas pessoas que decidiram se tornar membros do canal. Agora, a partir de R$10 por mês, você pode me ajudar a fazer vídeos extremamente nichados que ninguém pediu. E com R$100 por mês você passa a concorrer a produtos do canal e receber conteúdo adiantado e secreto, tanto pela aba da comunidade quanto por um chat exclusivo comigo no Discord. Gente, voltou os meus moletons pro ar no site da loja também e tá com um cupom de compre um moletom e ganha uma camiseta. É uma das melhores promoções que tem quem quer renovar o guarda-roupa, e os moletons do jogo que eu lancei ficaram lindos, ficaram maravilhosos, tem estampa na manga, tem estampa atrás, tem estampa do Gatosseto, tem moletom marrom pro Gatosseto também, tudo ó, lindo, dá uma olhada lá. Ah, e se você quiser contribuir um pouquinho mais, existem 2 tiers especiais que quando eu fizer produções fora da internet, tipo um livro, um quadrinho, um jogo, você vai receber seu nome nos créditos. E se você quiser contribuir muito, causando um glitch no sistema, o seu nome vai ser citado ou escrito no final de todos os vídeos que saírem enquanto você estiver nesse tier. E se eu quiser doar um valor mais alto, reply? Ou se eu quiser apoiar uma única vez, aí você me passa um pix. Mas por fim, eu acho importante reforçar que o maior apoio que você me dá é estar aqui toda sexta, vendo a próxima coisa que eu vou criar. E deixando uma palavra gentil nos comentários também, que eu adoro ler. E é isso. Agradeço muito por me ouvir e me apoiar. E bora continuar pro vídeo. Trechuguinho teve na defensiva sobre tracing, dizendo quanto é errado e provavelmente um dos piores que tem. E isso porque você disse que não queria atacar hate. Franco e Eloy, traçados de arte oficial, tracer de artistas avulsos e arte de mangá e HQ. Vamos por partes. Primeira imagem. Quem nunca traçou o Goku que atire a primeira pedra? Se a pessoa não tá vendendo o desenho e ele veio de uma mídia gigantesca, eu realmente não vejo como isso estaria ferindo os direitos de alguém, principalmente se a pessoa mostra que ela traçou. Segundo, como é possível ver nessas imagens que a pessoa traçou, apenas as cabeças do lado direito foram traçadas, provavelmente porque ela deve ter achado muito difícil desenhar as máscaras, e quis uma solução prática para poder continuar com o desenho, com a pintura. Do lado esquerdo, ela só pegou as poses. Se notar, os traços nem se encaixam, ou seja, não é tracing, é uma referência de pose, porque poses, você goste ou não, não são direito autoral de ninguém. Se eu quiser fazer uma pose igual a das imagens, tirar uma foto no mesmo ângulo e usar a minha foto de referência, o problema é 100% meu, porque não é um problema. Nenhum artista é dono de uma pose. Todo mundo pode fazer com o próprio corpo o que quiser. Agora, cor tem direito autoral. Fica a curiosidade. Esse vermelho aqui, você não pode pintar a sola de nenhum sapato, porque um cara chamado Lobutini disse que não. Incrível, né? Faz sentido, realmente, no capitalismo, alguém ser dono de uma cor. Continuando, na segunda, é só uma referência de pose. Tanto que a pessoa nem tentou sobrepor porque sabia que ia estar errada. No outro, mesma coisa. Referência de pose de um mangá famosíssimo. E no último, mesma coisa. Só que agora, referência de pose de uma HQ. Pegar a referência de pose não é errado. O tempo todo tem trends de artistas que fazem isso. Olha o que eu fiz com Digital Circus. Já teve trend do anjo caído, 6 anos atrás de desenhar a garota lo-fi. Se você não esconde que você tá usando uma referência, não tem nada de errado. E é isso.
isso. As pessoas não são obrigadas a fazer as coisas do jeito mais difícil só porque você quer. Próximo, furão. Outra que teve na defensiva sobre tracing. Mas pior do que tudo, traça a arte de outras pessoas pra fazer comissão. Olha só, se isso for verdade, é errado. Primeiro vamos ver as imagens. A primeira é um tracing com leves modificações. Se foi vendido e traçado sem consentimento, é errado mesmo. Não pelo ato do tracing, mas por enganar o cliente e não respeitar o consentimento do artista original. O segundo, mesma coisa. Mas eu fui olhar o Twitter do furãozinho e olha só, Elo já se manifestou que reconhece que não pode vender coisas traçadas sem autorização, que quando usava bases livres da internet, às vezes elas não eram livres de verdade, portanto tinha errado nessa parte do consentimento, mostrando que hoje ele já envia os rascunhos desde o começo do processo para o cliente. Aparentemente, essa pessoa, o furãozinho, tinha resolvido esse problema 6 meses atrás, tornando esse exposed completamente desnecessário. Que bacana chutar cachorro morto, né? A pessoa aprende, pede desculpa, muda o comportamento de algo que ela era completamente ignorante sobre, e você trata como se fosse algo recente, que aconteceu ontem e a pessoa não se arrependeu. Essa pessoa vende os desenhos dela por no máximo R$90. Uma pessoa 100% iniciante, que dá pra ver pelo valor, que foi educada e se arrependeu, sem a necessidade nenhuma de chegar alguém como você fazendo uma patifaria dessas. Próximo. Esse a pessoa nem marcou, porque é bem ridículo, mas vamos lá. Pombo também traça pessoas, mas muita gente não considera como tracing. Spoiler, porque não é tracing. Então não vou adicionar aqui. Mas você adicionou, eu tô lendo. Mas Elo traça muito de bases e a maioria dos desenhos dele são traçados delas. Tirem suas conclusões. Minha conclusão é que você não sabe o que é tracing, porque usar base é algo normal. É outro tipo de rodinha de bicicleta para um artista. Contanto que a base seja de uso livre, ou você tenha pago pro artista que fez a base, você pode usar. Ou que você tenha pedido consentimento também. E isso já devia ser desmistificado. Até porque o programa favorito de muita gente, o Clip Studio, disponibiliza um boneco 3D para você usar de base. Não que eu goste muito do boneco 3D deles, né? Eu tenho algumas críticas. Existem inúmeros aplicativos 3D que não são embutidos em programas para você poder colocar a pose que você quer e usar de base. Uma base, como diz o nome, são modelos básicos. Não é um tracing, é uma referência. Eu mesma já usei uma base de um artista, que eu achei muito bonitinha e entrei em contato com ele e perguntei se eu podia. E ele deixou, contanto que eu não usasse para fins lucrativos de produzir merchandise. É um chibizinho que eu adoro e usei muito em lives. Então, voltando. A questão aqui não é o ato, que nem tracing é, mas o consentimento. Nem toda base que tá na internet é para livre uso. Aí, você como artista responsável, pesquisa se ela tá livre ou não. O artista nesse caso tá com o nome aí, e eu não vou falar o nome porque eu tenho medo do YouTube me censurar. O artista nesse caso vende as bases dele. Você não sabe, porque você não tem uma bola de cristal, se o pombo que usou essa base pagou no Patreon dele ou não. E não cabe a você julgar essa pessoa. Se você automaticamente acha que o pombo não pagou porque você não pagaria, o problema é 100% seu. Contanto que o pombo não esconda isso de um cliente, caso ele venha a ter algum, ou não viole os termos de uso do... O problema é dele, não seu, não meu e de ninguém que tá vendo esse vídeo, porque a gente não sabe da vida da outra pessoa. E usar bases é tão normal que existe todo um mercado de pessoas que vendem bases para uso. Eu particularmente odeio cartão de regra na arte, mas eu odeio mais ainda quando é com iniciante, porque num mundo onde a gente tá cercado de slop de inteligência artificial, as pessoas estão querendo cada vez menos perseguir as artes porque não vem resultado fácil. Você ficar impondo uma barreira de ferramentas onde a pessoa tá realmente tentando aprender, é só ir degradando possíveis futuros artistas com potencial. Se você é iniciante e você usa rodinhas, não tem problema. Você não tá tentando ser um profissional. Usar a base não atrasa a evolução se a pessoa não quer fazer 1000 tipos de desenho específicos. Só a pessoa sabe da própria vida e onde ela quer chegar. Nem todo mundo quer ser um artista de splash art da Riot. Nem todo mundo quer vender os próprios desenhos. E ninguém no mundo deve satisfação pra você, a não ser você mesmo. O post finaliza com: Tem mais 4 artistas pra expor, e eu vou adicionar eles no post mais tarde. Não adicionou. Pessoas que eu acho importante dar uma olhada. E aí a pessoa só joga um monte de nome na roda sem prova nenhuma. Eu nunca vi, nesses 5 anos de canal, um exposed tão burro e tão sem fundamento, tão medíocre, que não conseguiu expor uma coisa errada no processo inteiro, a não ser da pessoa que se arrependeu 6 meses atrás, aprendeu e nunca mais fez isso. E eu me diverti horrores desbancando
comentando toda essa thread, que eu achei bem estúpida. Lembrem, amigos, evolução é uma palavra muito bonita, muito impactante, mas o Dodô que foi extinto também tinha evoluído para formar uma deliciosa camada de gordura. Se você não sabe onde a pessoa quer chegar, de onde ela vem e principalmente por que ela está fazendo algo, você não tem informações o suficiente para opinar. Por favor, tenham vergonha de serem burros. Não tenham vergonha de não terem o conhecimento e quererem aprender. São coisas bem diferentes. Principalmente, aprendam a dizer a finalidade dos seus conselhos. Tipo, se você usar base, você nunca vai evoluir para ser contratado pela Riot. Isso é um conselho completo, mas aí não gera clickbait, né? Agora, entre a gente, o mais engraçado é que o primeiro RT que essa pessoa deu nessa conta inteira era essa imagem aqui, o que eu acho que ilustra muito bem toda essa história. E é isso. Espero que semana que vem eu não tenha que cancelar o meu vídeo de autoconhecimento de novo, pela terceira vez, porque teve gente dando palco pra maluco. Se isso acontecer, vai ser culpa do Cellbit. Ah, e se vocês quiserem bases de graça e referências de foto, essa página aqui é uma das melhores, ok? É um financiamento coletivo que todo mundo apoia esse casal e todo mundo pode usar mais de 400 mil fotos deles, livremente. E se você não sabe o que comentar no vídeo, mas quer apoiar o meu projeto e não pode se tornar membro, comenta um cenário falso aí como se fosse verdade. Bora brincar de contar mentiras cabulosas. E compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo desenhista pra tirar o medo dele do fantasma do tracing. Adoro vocês. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.